nós vamos introduzir nossa aula falando sobre múltiplos e divisores. Mas o que vem a ser múltiplos de um número? Múltiplos de um número, na verdade, é o produto de uma multiplicação. O que é produto de uma multiplicação? É o resultado da multiplicação de um número. Então, se eu coloco assim, quais são os múltiplos do número 2, por exemplo, né? O que será o múltiplo do número 2? O múltiplo nada mais é do que os resultados dos números que eu multiplicar pelo 2. Então, por exemplo, eu vou multiplicar lá. 2 vezes 0 é quanto? 0. Então, o resultado é múltiplo de 2. 2 vezes 1 é 2. Então, o resultado é múltiplo de 2. 2 vezes 3 é 6. Então, o resultado da multiplicação será múltiplo de 2. Tem um número que ele é múltiplo comum em todo o número, que é o número 0. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 vai dar 0, ok? Então, o 0 é um múltiplo comum em qualquer outro número. Lembrando que os números são infinitos, então os múltiplos de 2 também serão infinitos. Vamos lá, o que seriam os múltiplos de 3, então, por exemplo? Seria o 0, seria o 3, seria o 6, seria o 9. Professor, então eu posso falar que são os resultados da tabuada do 3? Sim, lembrando que nós estamos acostumados que a tabuada vai até 10, mas não. Então, por exemplo, 3 vezes 11 vai dar 33. Então, 33 é múltiplo de 3. 3 vezes 12 vai dar 36. Então, 36 é múltiplo de 3. É você lembrar que o múltiplo, na verdade, é o resultado da multiplicação. Tudo bem? O que seriam os divisores, na verdade? Enquanto múltiplos eu falo de multiplicação, os divisores, como a própria palavra fala de divisão. O que é eu saber se o número é divisor de outro? É eu efetuar a minha divisão e ela dar exata. Então, por exemplo, eu vou lá e vou trabalhar com vocês o número 78. Eu quero saber se o número 78 ele é divisível por 6. Se eu quero saber se esse número dá para dividir por 6, ou seja, se ele vai dar exato, basta eu fazer a divisão. Então, 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 1. Abaixo 8. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. Ou seja, o número 78, ele é divisível por 6 porque ele não sobrou nenhum resto. Tudo bem? Então, os divisores a gente basta dividir para saber se ele é ou não. Porém, para facilitar a nossa vida, foi criado os critérios de divisibilidade, ou seja, existem alguns números onde não haverá necessidade de efetuar essas contas para saber se eles são ou não divisíveis. Então, nós vamos estar trabalhando alguns critérios com vocês aqui. Então, o primeiro critério de divisibilidade é o do número 2. Ele fala o seguinte: todo número que for par, ele é divisível por 2. Então, eu posso escolher um número enorme lá. Então, eu vou pegar lá, ó, 1896. Eu não vou precisar fazer a conta de dividir para saber que ele é divisível por 2. Eu vou olhar o último número. O último número é par? Sim, 6 é par. Então, ele é divisível por 2. Eu não preciso nem efetuar as minhas contas. Tudo bem? A divisibilidade por 2 é a mais fácil. A do 3 também não é muito difícil. Então, vou escolher lá o número assim, ó, 855. O que fala na divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. O que é a soma dos algarismos? Literalmente, eu somar, ó. 8 mais 5 mais 5. Dá quanto? Dá 18. 18 está na tabuada do 3? Está. Então, quer dizer que este número todo, ele é divisível por 3. Eu nem preciso efetuar o cálculo. Basta eu somar os algarismos. Tudo bem? Vamos agora passar para a divisibilidade por 4. O que nos fala divisibilidade por 4? Fala assim, ó.
O número tem que terminar em 2 zeros. Então, por exemplo, eu posso ter um número enorme aqui, ó. 1, 3, 5, inventando um aqui pra vocês na hora. Pronto. Olha que número enorme. Mas ele termina em quem? Em 2 zeros. Eu não preciso efetuar a minha conta de divisão. Por quê? Porque terminou em 2 zeros, eu já sei que ele é divisível por 4. Tudo bem? Mas temos a outra característica, a divisão por 4, ela acontece de duas maneiras. A outra é, se os dois últimos números forem divisíveis por 4. Então, eu vou escolher o número aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto, ó, 1452. Eu não vou precisar fazer a divisão do número todo, eu vou pegar só os dois últimos, tudo bem? Então, eu vou pegar 52 e vou dividir por 4. 52 dividido por 4 dá por 1, vai sobrar 1. Abaixando vai ficar 12 dividido por 4. Ou seja, não sobrou resto. Isso quer dizer o quê? Que este número todo, ele é divisível por 4. Mas eu precisei dividir o número todo? Não. Eu apenas peguei os dois últimos. Tudo bem? Divisibilidade por 5, ela é a mais fácil que tem. Por quê? Basta o número terminar em 0 ou em 5. É a mesma coisa da tabuada do 5. Então, se o número, por exemplo, eu posso ter um número gigantesco, mas eu não preciso efetuar a conta. Por quê? Olha só. Terminou em 0, eu sei que divide por 5. Ah, professora, mas um número ele é divisível apenas por um número? Não. Este aqui é um número par. Ele divide por 2. Ele também terminou em 0. Então, ele também é divisível por 5. Professora, mas os dois últimos números também é 40. Ele também é divisível por 4. Sim, ele também é divisível por 4. Certo? Então, um número ele pode ser divisível por vários outros números. Não tem que ser apenas por um número. Tudo bem? E nós estamos quase terminando. Agora, nós vamos para as últimas dois critérios de divisibilidade, que é a por 8 e por 10. Por 8, basta um número terminar em 3 zeros. Somente isso. Então, por exemplo, eu tenho o número 56.000. Eu não vou precisar efetuar a minha divisão. Por quê? Terminou em 3 zeros, eu já sei que é divisível por 8. Professora, vai ser divisível por 4 também, porque terminou em 2 zeros? Vai ser. Vai ser divisível por 5, porque terminou em 0? Sim. É par, vai ser divisível também por 2? Vai ser divisível por 2. Quer dizer, o número 56.000 é divisível por vários outros números. E a última, que é o critério de divisibilidade por 10, basta o número terminar em 0. Então, qualquer número que você tem que termine em 0, ele é divisível por 10. Então, hoje a gente encerra a nossa aula sobre múltiplos e divisores.